Nós estamos fazendo todo o acompanhamento da CPI da Covid. Houve intervalo agora de 20 minutos de duração. Vão prosseguir com o questionamento ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Como vai se prolongar? Já foi adiado o depoimento do presidente da Anvisa, o Barra Torres, para a próxima terça-feira. Então, eles estão postergando aí os depoimentos. Eles estão retornando agora do intervalo. Nós vamos acompanhar daqui a pouquinho. Mas nós estamos em contato com o Lucas de Aragão, que é cientista político da Arco Advice, que vai fazer uma avaliação da condição política do encaminhamento aí da CPI da Covid. Lucas, boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bem com vocês? Tudo certo, Lucas? E como é que você está avaliando, né? Se fala de palanque político, a gente percebeu hoje uma coisa que me chamou a atenção do ministro Marcelo Queiroga, de evitar qualquer confronto de ideias com o presidente Bolsonaro. Alguns senadores foram até incisivos ao questioná-lo a respeito de isolamento, do possível decreto que o presidente chegou a citar, que ele poderia baixar, determinando a abertura das atividades, contrariando, né, o que é determinado pelos governadores e prefeitos. Mas Marcelo Queiroga tem mantido assim, tentado escapar dessas pegadinhas, né? Ele está tentando complicar o antecessor e ele usa o argumento de que acabou de chegar, né, tem 45 dias que ele é ministro da Saúde, portanto não tem como comentar os fatos que aconteceram antes da chegada dele. E essas notícias sobre um possível decreto, isso tudo ainda está no campo da possibilidade, das ideias. Então ele se protege também dizendo que não tem informação suficiente. São argumentos, e ele, na política, lealdade é talvez uma das coisas mais importantes. Então ele não vai, em momento algum, fazer nenhum movimento ali para queimar o Pazuello ou qualquer outro ex-ministro que veio, nem fazer críticas diretas ao passado do Ministério da Saúde. Ele vai falar estritamente aí dos 45 dias que ele ocupou a cadeira. E uma posição diferente dos ex-ministros, não é, que eles mostraram uma situação de divergência com o presidente Bolsonaro, inclusive Taishi, que não é político também, é médico, ele chegou a dizer que ele não tinha liberdade, que foi um dos motivos que ele pediu demissão do cargo, porque ele não tinha condição de implementar o que ele pretendia fazer. Já Mandetta, que é político também, já foi para uma situação mais de confronto, né? O Mandetta fez declarações muito fortes, não só em relação ao presidente Bolsonaro, mas também a outros membros importantes do governo. Fez uma crítica muito dura ali ao ministro da Economia, o Paulo Guedes. E o Mandetta também, ele tem um pouco mais de jeito para essas coisas, ex-deputado federal, tem uma carreira política, já participou de inúmeros debates dentro do parlamento. O Taish, também com uma postura muito menos agressiva do que o do Mandetta, até pelo passado do Taish, o jeito dele era um ministro muito discreto, muito calmo, não tem aparentemente nenhuma grande aspiração política, não pensa em entrar na política, diferente do Mandetta. Então, tudo isso são ingredientes que vão moldando ali o depoimento de cada um. Agora, a CPI, ela é, acima de tudo, um fórum político, e a política é usada principalmente para interesses, né? Então, já está no preço isso de uma CPI que vai ser muito midiática, todos os senadores ali que vão falam também de olho no seu eleitorado, no que pode ser usado como argumento, como material de campanha para 2022, e isso é natural, de certa forma. A CPI é um ambiente político e não seria ingenuidade achar que, nesse momento, todos os interesses políticos seriam colocados de lado e a gente ia focar exclusivamente num debate absolutamente propositivo e puro de interesses. Agora, Lucas, como é que você vê as declarações mais recentes do presidente Bolsonaro do ponto de vista de posicionamento político? Porque ele tem reafirmado algumas coisas que a gente sabe que estão sendo questionadas exatamente na CPI, né? Ele voltou a falar em tratamento precoce, ele voltou a falar nesse possível decreto para determinar a reabertura das atividades, contrariando o que foi decidido pelo STF, pelas decisões de estados e municípios também, e chegou a falar em guerra biológica com a China, quando nós sabemos que qualquer embate aí diplomático com a China pode trazer mais dificuldades para o fornecimento de vacinas, de insumos, no caso da Coronavac, né? Muito pode se questionar se, abre aspas, as chantagens da China são éticas, são corretas, mas enfim, política externa é isso. Política externa, os países usam das suas ferramentas para fazer política e defender o seu jardim, ali, o seu quintal.
Eu vejo o presidente Bolsonaro, ele flutua entre um presidente que tenta, ora, ser mais pragmático, ele é assessorado por ministros mais políticos, por assessores mais pragmáticos, e ora flutua no campo mais das ideias, deixando a sua veia ideológica, que é mais forte ali em algumas alas do governo, como era, por exemplo, com o Ernesto, com os filhos, com Carlos, com o Eduardo, com o Flávio. E ele flutua nesses dois mundos, né? E volta e meia fica acuado por conta dessas declarações, como foi em todo o embate relacionado ao ex-ministro da Educação, Weintraub, depois com o ministro de Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, e nesse momento ele está acuado. Ele está acuado porque a CPI é um momento naturalmente difícil para governos. Não é à toa que no passado a gente viu já inúmeros momentos onde governos tentaram barrar discussões na CPI, né? Em 2014, a CPI da Petrobras quase não saiu também por uma liminar da ministra Rosa Weber, parecido com essa liminar que foi dada pelo ministro Barroso, e no momento onde ele fica um pouco mais acuado por conta dessa negatividade das notícias, das informações, do conteúdo, das redes sociais. A gente também teve uma morte emblemática do Covid, que foi do humorista Paulo Gustavo, que inundou as redes sociais. Isso é muito sensível a esse governo, que as redes sociais estão falando, e isso deixou ele num ambiente ali de ficar acuado. E quando o Bolsonaro fica acuado, ele tenta fazer o que ele faz de melhor, que é a estratégia do governo. E quando eu digo de melhor, na percepção do governo, que é ir para o embate. Ele gosta do embate, ele nasceu no embate, ele conquista a cadeira presidencial numa eleição de embate. E aí acaba tendo essas declarações que a gente viu. E a gente viu, inclusive, no caso da morte do Paulo Gustavo, a primeira manifestação do presidente Bolsonaro. Ele já teve, inclusive, mortes de políticos, né, de pessoas mais próximas a ele, em que ele não se manifestou pelas redes sociais. No caso de Paulo Gustavo, ele se manifestou, mas veio uma reação contrária das redes sociais, que também foi muito pesada e talvez tenha posto até mais gasolina, não é? Pois é, Denise, pelo que eu fiquei sabendo lá do Planalto, falei com várias pessoas ontem, hoje eu estive lá, a declaração do Bolsonaro em relação ao Paulo Gustavo no Twitter, né, foi uma sugestão de alguns assessores. Ele não iria fazer nenhum tipo de manifestação, foi convencido, e as respostas foram agressivas, né? Isso pode ser constatado tanto a olho nu, ali olhando no próprio Twitter, mas há métricas aí que são mais eficientes que mediram. Eu tive acesso a alguns estudos de empresas que fazem medição aí de rede social, e de fato foram respostas negativas, e isso pode ter tido um efeito no humor do presidente, né? Porque ele é muito suscetível a essas conversas de rede social, essa temperatura de rede social, e é um ambiente onde ele aposta muitas fichas, né? Ele foi muito bem na mobilização de rede social na campanha de 2018, e espera e as redes sociais são importantes para ele, porque como a gente viu, por exemplo, no final de semana, a gente teve manifestações relevantes a favor do governo. Como que elas foram organizadas? Elas foram organizadas através de WhatsApp, de grupos de Facebook, de grupos de Twitter, enfim, de mensagens no Twitter. Então é um campo onde ele vê como um campo positivo para ele. Então, quando se tem um ambiente negativo nas redes sociais, é como se estivesse perdendo dentro de casa. Então isso tem ainda um impacto ainda mais preocupante na cabeça do presidente. Em relação às outras declarações, segue aquela narrativa que ele teve desde o início, na forma como se deve tratar a pandemia, a preocupação dele com o emprego. Aí essa manifestação fugiu um pouco do script, né, se é que a gente pode chamar assim, e a reação foi muito, muito contrária, né, e veio exatamente a manifestação do presidente em meio à CPI da Covid. Muita gente associou, na verdade, me parece normal que o presidente se manifeste, ele já deveria estar se manifestando antes em relação a essa situação toda. Agora vai ter uma conotação política maior, agora para fecharmos, né, Lucas, a CPI com os próximos convocados, inclusive Ernesto Araújo. Aí vai entrar todo esse questionamento em relação nas relações exteriores, vários outros depoimentos que vão ter um caráter mais político, né? A gente tem o do Barra Torres, presidente da Anvisa. Eu acho que vai ser uma discussão mais técnica, vai ser muito importante. O próprio Renan já afirmou, o senador Renan Calheiros, relator da CPI, que é um depoimento super relevante ali para a construção do relatório, mas tende a ficar num
uma discussão mais técnica, sem grandes emoções, se comparado com esses últimos que a gente viu. Agora, eu acho que o ápice da emoção, o ápice talvez da hostilidade, venha a ser o depoimento do Ernesto Araújo. Não só pelo que representou o trabalho do Ernesto Araújo, muito criticado pelo parlamento, mas por questões muito pontuais de confronto entre Ernesto e o Senado. Não só Ernesto e suas políticas públicas sendo questionadas pelo Congresso, mas especificamente Ernesto e Senado, como foi com aquele último embate dele com a senadora Cátia Abreu. Ele teve um braço direito ali dele que teve seu nome rejeitado para embaixador no Senado Federal. Isso é raro de acontecer. Quem acompanha Brasília sabe que os embaixadores normalmente são confirmados no Senado sem grandes problemas. Teve 2 casos, esse recente, e um no governo Dilma, quando o Guilherme Patriota, que era irmão do Antônio Patriota, então chanceler, teve o seu nome, não foi confirmado no Senado Federal. Então, com certeza, na minha opinião, o depoimento que vai gerar mais hostilidade e mais embate entre um depoente e a CPI. Perfeito, ouvimos o Lucas de Aragão, que é cientista político da Arco Advice. Lucas, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise. Bom trabalho e boa tarde para vocês.